O funcionalismo municipal faz reivindicação por seus direitos. Professores e guarda municipal lutam contra a defasagem de salários. A professora Luciana Ecardi denuncia a Cláudia Andrade o desvio de função, problemas com a entrega do material didático e zero de aumento de salário. Já a guarda municipal Daniela Henrique reclama do mesmo desvio de função para suprir a falta dos terceirizados e remuneração mais que defasada. Estes são os temas desta semana em A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje o tema é servidor público municipal. E nós tomamos o cuidado de dividir o bloco com 3 categorias. Nesse primeiro bloco, nós estaremos com a professora de carreira, a Luciana Ecardi, que vai falar sobre os problemas inerentes à área da educação do município. Antes, vamos ao nosso Fala Povo. E a pergunta de hoje é: você acha que o servidor público municipal de Campos é bem tratado pela administração pública? Não, com certeza não. É muita coisa que está acontecendo, né? É muita coisa, desemprego, esse dia mesmo fui lá, não tinha ninguém para me atender. Aí ficou um passando pro outro, não tem atendente aqui, não tem funcionário aqui, é horrível. Campos, sinceramente, está precário. Eu vejo as reclamações só, entendeu? Agora, todo mundo reclama de tudo também, né? Não sei qual o objetivo dos servidores, entendeu? Porque também nós, se dependemos deles, somos mal atendidos também, né? Somos. Nós temos que aguardar, eles acham que são donos de tudo, entendeu? Você está sempre sujeito a isso. Eu acho que não. Porque eles está sempre faltando alguma coisa, atendimento. Eu não acho bom, não. Porque, como agora, cortam muita coisa dos servidores da prefeitura, entendeu? Diminui o salário, cortaram a hora extra da minha sobrinha, entendeu? Então, quer dizer, no mundo que nós estamos, do jeito que as coisas estão subindo, como que a pessoa pode ganhar menos? Que a Prefeitura de Campos trata bem o servidor público? Pessimamente mal. Não dá aumento a ninguém. Deu plano de cargo às professoras, a minha filha é professora, tirou o plano de cargo. Tem uns 5 anos que ela não dá um centavo de aumento. Hoje eu sinto muito triste, porque eu conheço o garotinho, vou falar o nome dele. É um menino bom, é um garoto bom, porque ele para mim é um garoto, pela minha idade. Eu tenho 90 anos. Então eu acho ele, a pessoa dele e a pessoa da esposa dele é uma maravilha, na parte de gente. Agora na parte administrativa nota 0. Luciana, é um grande prazer em ter você aqui. E eu tenho certeza que os telespectadores ficaram muito felizes com as abordagens, até porque estamos vivendo um problema administrativo sério e o Grupo de Comunicação Terceira Via não poderia se furtar de abrir o espaço para o servidor público, deixando claro que qualquer membro da administração pública municipal que quiser também apresentar a versão dos fatos que hoje aqui serão ditos, ficará à vontade, basta entrar em contato com o Grupo de Comunicação. Luciana, vamos começar pela escola em si. Você é professora, vai passar para a gente onde você trabalha. Qual é a real situação estrutural das escolas hoje em Campos dos Goytacazes, as escolas municipais? Bem, Cláudio, não é de hoje que nós já estamos denunciando muitas coisas que acontecem na educação em termos de estrutura, em termos de materiais. Em 2013 mesmo nós fizemos uma exposição na Praça São Salvador, onde nós mostramos muitas condições que as escolas se encontram no município. Essa realidade mudou pouco, assim, algumas unidades foram construídas, sim, mas o que a gente vê também é uma falta de manutenção nas que já haviam sido construídas. Então hoje a gente sabe que a gente tem muitas escolas, os parquinhos são abandonados, a maioria das creches não tem estrutura em relação a parquinho. Muitas escolas a gente sabe que tem infiltração, entendeu? N problemas que não recebem manutenção nenhuma nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente já vem denunciando há muito tempo e que pouco mudou de 2013 para cá. Luciana, nós acompanhamos por rede social, por contatos dentro da administração, e nós sabemos que as escolas sofreram um baque muito grande, principalmente depois das demissões dos terceirizados. Demissões essas que começaram a ocorrer
por incrível que pareça, depois das eleições de outubro, onde o grupo político que hoje administra o município não conseguiu realizar a proposta que era a administração do Palácio da Guanabara para o governo do estado. Então, antes Campos era uma Disney e depois das eleições ela começou a entrar nesse caos que se encontra hoje. Mais de 6 mil terceirizados foram demitidos. Qual foi o reflexo disso dentro das escolas públicas de Campos? Então, Cláudio, nós tivemos uma perda muito grande, que nós perdemos vigias noturnos, nós perdemos os porteiros, nós perdemos auxiliares de limpeza, inspetores de alunos, então uma série de funcionários essenciais e que hoje nós não podemos contar. Qualquer escola do município que você chega hoje, ou o diretor está tomando conta do portão, ou é um professor que eventualmente está no portão, então muitas vezes hoje os diretores, ao invés de estar fazendo o trabalho administrativo que tem que ser feito dentro da escola, ele está cuidando de um portão. Nós já vimos muitas escolas que foram arrombadas porque hoje nós não contamos com vigias noturnos. A questão da limpeza, na minha escola, por exemplo, haviam 6 funcionários de limpeza e foi reduzido para 2. Qual a sua escola? Eu trabalho na creche em Ururaí. Então, assim, de um quantitativo de 6, hoje a gente tem 2 num número reduzido, numa creche enorme, e isso não é um problema pontual da minha escola, isso é um problema que todas as escolas. Eu conheço professor que ele se vê diante de uma condição que ele não tem condição de entrar na sala de aula, porque a sala está tão suja que não foi limpa na noite anterior, porque muitas vezes eles não dão conta, são funcionários que estão trabalhando por 6. Entendeu? Então, assim, isso afeta diretamente. Nós vimos o 29 de maio, brigas de alunos que não temos inspetor de alunos. Então, uma série de consequências que a gente vem sofrendo com a perda desses funcionários que a gente não tem data se eles vão ser repostos ou não. Entendeu? Tem unidade que teve que tirar tudo, caixa de som, tudo que ficava exposto porque nós não temos vigias mais. Então, hoje a gente vive uma situação que quem toma conta da portaria é o diretor da escola, que deveria estar cuidando do administrativo da escola. Hoje a limpeza está sendo precária porque eu sou solidários a ele, porque muitas vezes eles estão fazendo um trabalho de 6, então nós temos que ter a compreensão de que eles não vão dar conta desse trabalho como dava conta a equipe anterior. Entendeu? Então foi um reflexo, foi um impacto diretamente na qualidade que nós estamos oferecendo para as crianças de Campos. Hoje a gente tem um déficit que a gente não sabe quando que isso vai ser corrigido pela perda desses funcionários nas nossas escolas. Eu acho muito interessante a sua abordagem, até porque nós temos discutido muito isso, do discurso teórico do governo, principalmente da prefeita, e isso na prática. Nós recebemos várias denúncias do desvio de função desses professores. Tem professores aí que até bem pouco tempo atrás, não sei se isso se confirmou, orientados inclusive da possibilidade de levar material de limpeza pago do próprio bolso para a escola, pintura de escola, essas situações de desvio de função. Qual é o sentimento que você tem como professor e o que você visualiza dos outros companheiros de trabalho que às vezes, infelizmente, tem que cumprir outras funções, inclusive que não foram concursadas para isso, e lembrando que nessas funções, se bobear, tem gente para ser chamada em concurso e não foi chamada. Qual é a visão sua, qual é o sentimento seu? Então, Cláudio, eu penso justamente isso. Eu acho assim, o professor, ele dá conta do pedagógico, do que lhe cabe a ele dentro da sala de aula. O professor tem que assumir essa postura. Respeitamos as funções dos demais servidores, entendeu? Não que eu esteja me desmerecendo fazendo uma função inferior à minha, mas eu acho que cada um tem a sua posição. Eu nunca vi um médico fazer o serviço do técnico de enfermagem. Portanto, o professor não tem que fazer o serviço do auxiliar de turma, como já foi proposto e como alguns professores estão cumprindo até hoje, porque os auxiliares não foram suficientes. A primeira chamada não deu conta de todas as creches do município. Então, assim, respeito muito esses funcionários, mas eu acho que cada um tem que assumir o seu posto de serviço. Nós encerramos o ano letivo de 2014, no dia 19 de dezembro, quando todos os auxiliares de turma já estavam com aviso prévio, o concurso já tinha sido realizado, e eles simplesmente não convocaram essas pessoas para que no dia 2 de fevereiro, início do nosso ano letivo, nós estivéssemos com a casa arrumada. Ou seja, o professor, ele se viu numa situação onde o diretor pedia para ele para assumir essa função, onde ele ficava naquela, assumo ou não assumo, muitos assumiram e muitos estão até hoje, muitas turmas saindo até meio-dia porque esses auxiliares não foram chamados. Então eu acho assim, cabe a minha função da sala de aula, pode me cobrar o que for necessário em relação a isso, mas vamos respeitar as funções até porque tem uma fila de espera. Se eu assumo
o compromisso de um outro profissional, eu estou tirando a oportunidade dele de estar sendo chamado no concurso. Dificultando, inclusive. Dificultando a chamada dele no concurso. Porque a partir do momento que os pais começam a cobrar, não, peraí, meu filho continua saindo meio-dia na metade do ano, entendeu? E essa pressão consegue chegar à Secretaria de Educação e posteriormente à Prefeitura, esses profissionais serão chamados. Então nós não podemos assumir outras funções porque nós estamos tirando a oportunidade, como nós um dia já estivemos também na fila de espera para entrar no concurso público. Então, eu acho que assim, cada um assumindo aquilo que lhe cabe. Luciana, eu tenho recebido muitas orientações para fazer sempre esse questionamento. Com relação ao tempo necessário do aluno dentro da escola. Hoje, devido a essas crises todas estruturais, as crianças estão conseguindo, por parte de vocês, estudarem no tempo necessário e previsto para cada escola? Olha, Cláudio, essa é uma situação delicada porque, como eu te falei, muitas vezes, diante da falta de funcionário, não é porque a escola está se negando a ficar com a criança o dia todo. Por isso que eu falei da questão estrutural. Muitas vezes a gente não tem condição de ficar com essa criança o dia todo. Como que você, no caso o dia todo, funcionam as creches do município? Como que você fica com uma criança o dia inteiro na unidade escolar sem tomar um banho? Porque são esses funcionários, são os auxiliares de turma que dão um banho, que ajudam nessas atividades diárias das crianças, entendeu? Então, como que a gente faz isso? Como que você fica com uma criança que brinca, que se suja e que vai dormir, porque eles têm o horário de descanso dele, sem tomar um banho? Então, muitas vezes, a direção da escola, os próprios professores se veem numa situação que ficar com a criança o dia inteiro está penalizando a criança por conta disso. Eu acho que o que precisa ser feito é a estrutura da escola ser completa, todos os funcionários nos seus devidos lugares, para que a gente possa atender a população da melhor maneira possível. Não adianta você querer ficar com uma criança o dia inteiro, sabendo que você não está atendendo as necessidades dela. Perfeito. Luciana, vamos falar um pouco agora da questão do aumento anual dos servidores e também do plano de cargos. Nós sabemos que houve uma reunião do marido da prefeita no sindicato e parece que houve aí uma apresentação de opções entre o aumento e entre o plano de cargos, quando na verdade os dois temas são previstos em lei, é um direito inegociável e a discussão deveria ser para os dois, e não um em detrimento do outro. Nós sabemos que a lei orgânica já prevê o plano de cargos. Como é que tá essa situação dentro do meio dos professores, dos servidores, com relação a essa possibilidade de não ter aumento? Estou colocando possibilidade porque amanhã, quem sabe, a prefeitura não muda essa situação. Mas hoje, quando nós estamos gravando, essa possibilidade ainda não existe. Qual é a posição de vocês? Bem, Cláudio, o que eu posso dizer é que essa questão do não aumento foi a cereja do bolo. Na verdade, nós já estamos numa sessão de perdas muito grande. Nós perdemos o Vale Transporte, foi cortado o Rio Card de muitos funcionários que trabalham em outros municípios, que gastam metade dos seus salários para bancar essas passagens. Nós perdemos nosso plano de saúde, porque hoje nós servidores não temos um plano de saúde. Foi cortado 20% da gratificação dos funcionários a nível de 3º grau. Então, tipo assim, a gente vem numa sucessão de perdas e o funcionalismo em todos os momentos se calou, e eu acho que isso deu oportunidade da coisa andar solta. Da coisa andar solta ao ponto de se tentar tirar um direito constitucional nosso. Eu concordo com você, eu acho que não tem que escolher, nós servidores não temos que escolher entre o plano de cargos e entre o aumento salarial. Não estamos falando de favor, né? Nós não estamos discutindo favores. Nós entendemos que existe uma crise, que é o que eles tanto alegam, uma crise nacional, nós sabemos disso. Mas eu acho que assim, a partir do momento que a prefeitura começa a colocar prioridades, e eu acho que nós, servidores, nós temos que nos colocar como prioridades, afinal de contas somos nós que movimentamos essa máquina, que é a Prefeitura de Campos, nós não podemos aceitar o que está sendo colocado para a gente. Eu acho que nós temos que lutar sim pelos nossos direitos, porque nós não podemos nos calar diante de um absurdo, que para mim é visto como um absurdo e para muitos servidores isso apareceu como um absurdo, porque você, como eu te falei anteriormente, tudo que a gente vem passando, de perda de funcionário, de perda de vale transporte, de perda de plano de saúde, e de repente vem mais essa. Não, vocês não terão aumento. Então isso para a gente foi um baque e todas as categorias estão se movimentando em relação a isso. Nós não vamos nos calar.
Não vai ser mais uma coisa que foi imposta para a gente, que nós vamos ficar quietinho recebendo isso. Eu acho que nós temos que lutar sim, são direitos. Eu acho que na própria Câmara eles deixaram, foi deixado uma deixa por conta de um vereador da situação dizendo, não, eu sei que os funcionários vão entrar com ações judiciais e as ações vão surgir e nós vamos para a rua sim, porque é um direito nosso e nós não podemos se calar diante desse absurdo. Luciana, você tocou aí na questão da Câmara. Nós sabemos que, eu não quero ser aqui demagogo, né? Nem falar que eu estou sendo utópico no que eu vou colocar, mas a regra a Câmara representa o povo, né? Alguém pode estar até rindo de mim na hora que está assistindo, mas é uma grande verdade. São 25 pessoas escolhidas e depois que são escolhidas, eles representam todos. E eu notei assim, estou impressionado como uma letra, uma declaração, uma palavra de nenhum vereador da situação, principalmente os da situação, com relação a essa situação. E com certeza dentro dessa massa de servidores tem eleitores deles. Como é que você vê a Câmara, a postura dos nossos vereadores? E eu fico muito à vontade de perguntar isso, porque você é eleitor, é contribuinte, você tem o direito de falar da casa do povo e de pessoas públicas, desde que você preserve a ética e a moral. Mas qual é a posição sua com relação? Tão em silêncio demais, tão ajudando, como é que tá? Bem, Cláudio, eu vejo justamente um ponto que você colocou, que a Casa do Povo, como já nos foi fechada as portas, porque no ano que os professores, nós levamos um grupo enorme para a Câmara para assistir uma sessão da Câmara, nós chegamos lá com uma porta, um cadeado na porta e nós fomos impedidos de entrar. Então eu vejo a postura da maioria dos vereadores justamente essa. Eles foram eleitos por nós, servidores, familiares de servidores, amigos de servidores, e simplesmente hoje eles estão fazendo um serviço para o governo. Eles estão legislando a favor do governo. Mas, assim, eu acho que a todo momento nós devemos questionar sim. Cobrar, né? Cobrar sim. Eles são funcionários como nós, eles estão lá para defender os direitos, não só nossos servidores, como o direito da população em si. Então, eu acho que, assim, a população, nós servidores, nós temos que ser mais participativos, no sentido de ir à Câmara, de cobrar dos nossos vereadores. Nós elegemos, então nós temos um direito de cobrar. Perfeito. Eu acho que quanto mais pessoas começarem a frequentar as sessões na Câmara, mais pressão esses vereadores vão sentir de que aqueles que os elegeram estão cobrando pelos serviços deles. Perfeito. Nós estamos aqui com a professora Luciana Ecardi, vamos ao intervalo e já voltamos.